Bem, graças a paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Nós já estamos avançando no capítulo 2, já chegamos ao fim, estamos chegando hoje ao fim do capítulo 2. Semana passada nós vimos ali os desdobramentos do exemplo de Cristo, né? Lembrando que no capítulo 2 o apóstolo Paulo inicia falando, trazendo aos filipenses aquilo que ele esperava deles, comportamento, e aí ele dá o exemplo de Cristo como esse comportamento primordial. Nós vamos hoje estudar do verso 19 ao verso 30, encerrando o capítulo 2. Aí eu convido você já a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 2 de Filipenses. Nós vamos estudar do verso 19 até o verso 30, apenas para que você rememore aí, refresque na memória o que nós já estudamos ao longo desse capítulo. Vamos apenas repassar aqui o conteúdo dos dois do capítulo, né? O que de fato o apóstolo Paulo está ali tratando no iniciozinho do capítulo. Então você pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 2 de Filipenses. A gente vai rapidamente ver aqui algumas coisas que ele tratou ao longo do capítulo. Ele começa o capítulo fazendo uma exortação aos filipenses, né, trazendo ali um início de raciocínio, né, dizendo que eles deveriam ter uma unidade de pensamento, unidade de amor, unidade de ânimo, buscando fazer coisas sem rivalidade, tentando fazer tudo em prol uns dos outros. E aí ele encerra ali o verso 4, né, dizendo que cada um não se preocupe com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Então note aqui o início do raciocínio. Eu sempre tento chamar a sua atenção para essa preocupação do apóstolo Paulo de construir o raciocínio. A Bíblia não é uma sequência de versos soltos que podem simplesmente ser lidos aleatoriamente. Eles fazem parte de um contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta. Isso é um documento com começo, meio e fim, com um raciocínio que se inicia nos primeiros versos, é trabalhado ao longo de todos os versos. Lembre-se que no original, a carta originalmente não é dividida em capítulos, em versos, nem em perícopes, como são as nossas Bíblias, né? Perícope, para você que não sabe, é aquele trechinho da Bíblia que tem um título ali. Se você abre na sua Bíblia, de repente você tem ali um trechinho que é iniciado por um título, né? Então, uma perícope é esse trecho que engloba um raciocínio do autor, tá? Engloba ali um conteúdo, um tema que o autor está tratando, tá? As Bíblias não são, ou melhor, as Bíblias são divididas em perícopes, a grande maioria delas. Mas a carta lá, o manuscrito original do apóstolo Paulo, e mesmo o texto em seus manuscritos originais na língua grega, não tinha essa divisão de versículos, de capítulos. Então, é um texto só, é um conteúdo só, que você deve ler do começo ao fim para entender como o raciocínio do apóstolo vai se encadeando de um verso para o outro. Então, por isso eu chamo a sua atenção, porque ele inicia esse trecho fazendo aqui, né, ele inicia ali, portanto, então ele trabalhou um conceito, então a partir desse conceito, portanto, se há em Cristo alguma exortação, então ele faz aquelas referências todas, aí ele fala da necessidade de unidade, fala da necessidade de unidade de pensamento, de amor, de ânimo, de buscar as mesmas coisas, de não fazer nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um, esse verso aqui, o verso 4, ele é primordial, porque ele vai estar encadeado tanto com o exemplo que o apóstolo vai dar a partir da pessoa de Cristo, quanto com os dois exemplos que ele vai dar na aula de hoje, que é o exemplo de Timóteo e de Epafrodito. Então no capítulo 4, no verso 4, ele vai dizer: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Aí ele inicia o trecho lá do hino cristológico, que nós estudamos em uma aula, na verdade em duas aulas, né? Nós estamos em duas aulas, tamanha é a densidade de conteúdo que se tem nesse pequeno trecho aqui de 6 ou 8 versos aqui, né? Então ele vai dizer, então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou tende em vós o mesmo pensamento, a mesma atitude, a mesma frônesis, né? Nós explicamos o conceito de frônesis há duas aulas atrás. Se você não se lembra ou mesmo não entendeu, recomendo que você volte a duas aulas atrás, vá lá, aproveite aí as facilidades da versão digital, né, da versão gravada das aulas,
Então dê um pause aqui, volte lá nas aulas anteriores, volte lá, reveja lá o conceito de frônesis, porque ele é importante para o entendimento do capítulo e da carta como um todo. Lembra que o apóstolo Paulo vai estar o tempo todo mostrando conceitos teológicos e aplicando ele em exemplos práticos. No primeiro capítulo ele apresenta conceitos e aplica nele, ele é o exemplo. Ele, o apóstolo Paulo, é o exemplo. No segundo capítulo ele fala dos conceitos e aplica na pessoa de Cristo. Cristo é o exemplo. Depois ele vai reforçar o exemplo de Cristo e vai novamente trazer mais dois exemplos. O exemplo agora de Timóteo e de Epafrodito. Então, do verso 5 até o verso 10, ele vai falando da pessoa de Cristo. Aí, a partir do verso até o verso 11, a partir do verso 12, ele volta a falar aos filipenses. Olha, então vocês que já sempre obedeceram na minha presença, continuem agora obedecendo a partir do exemplo de Cristo, né? Lembra? Obedeçam como Cristo obedeceu, se formou em homem, né? se tornou em homem, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, né? Então ele vai, assim como Cristo obedeceu, vocês também devem obedecer. Aí ele continua ali, né? A partir dos versos 14, 15, 16, reforçando a ideia de que os discípulos deveriam ser obedientes, os discípulos lá em Filipenses, lá em Filipos, na verdade, deveriam ser obedientes como Cristo foi obediente. Aí agora ele parte para outros dois exemplos, a partir do verso 19. Ele faz aqui um breve parêntese, mas não deixa de voltar a falar de exemplos. Então ele vai agora mostrar na pessoa de Timóteo e na pessoa de Epafrodito dos cristãos, duas pessoas que os filipenses conheciam, tá? Os crentes da igreja de Filipos conheciam, duas pessoas conhecidas que encarnaram em si a atitude de Cristo, o exemplo de Cristo, tiveram a mente de Cristo, tiveram a frônesis, a mesma frônesis que Cristo teve, de forma que eles agora servem de exemplo. Então, convido você aí a ler comigo. Nós vamos dividir a aula em dois trechos, no trecho do exemplo de Timóteo e o trecho do exemplo de Epafrodito. Então, o texto nos diz o seguinte, tá? O exemplo de Timóteo, do verso 19 ao verso 24. Ele diz o seguinte: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro como esse, com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu prova de si, como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim, espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor, que eu também mesmo irei em breve. Então, ele continua agora, e a gente vai destrinchando verso a verso, ou a grupos de versos aqui, para facilitar o nosso entendimento. Então, primeiramente, no verso 19, né, Paulo mantém-se esperançoso com o eventual julgamento favorável da sua causa diante do imperador romano. Lembra que ele está preso. Tá? Lá no começo, nas primeiras aulas, a gente reforçou a ideia de que o apóstolo Paulo está preso. Está preso em Roma, tá? Aguardando o julgamento do imperador. Muito provavelmente é a prisão referida ali no finalzinho de Atos, da qual ele de fato foi solto, mas a essa altura, enquanto ele está escrevendo a carta, ele não sabe disso. Tá? Então ele tem uma esperança de que a sua situação vai se resolver. Ele vai reforçar isso lá nos últimos versos desse trecho que nós vamos trabalhar. Mas enquanto isso não se resolve, ele deseja saber notícias dos filipenses, porque ele já recebeu algumas notícias a partir de Epafrodito. Epafrodito vem trazer uma oferta a Paulo, levantada pelos filipenses, ou sabendo da situação de Paulo. Lembra que nós já falamos lá nos primeiros capítulos que a igreja de Filipos é uma das igrejas que mantém o apóstolo Paulo, sustentando financeiramente ao longo de todo o seu ministério. Não mais de uma vez eles levantaram ofertas para o custeio da vida mesmo do apóstolo Paulo, para que ele pudesse continuar fazendo o seu trabalho de plantação de igrejas. Então, Paulo mantém esse ar esperançoso, tá? Porque ele já havia apresentado uma primeira defesa diante do imperador, ele havia tido a percepção de que foi uma boa defesa, então a expectativa dele é que de fato ele fosse ser inocentado. Tá?
Se você acompanhou o finalzinho do livro de Atos, né? Se você não acompanhou, convido você a nos acompanhar na série de mensagens que estamos fazendo em Atos dos Apóstolos. Você pode encontrar também lá no nosso canal do YouTube, tá? Nós, inclusive, estamos passando por esse trecho da mensagem. Na verdade, já passamos por esse trecho do livro. Estamos indo para os momentos finais da vida dos momentos finais do livro ali, mas passando por esses julgamentos que o apóstolo Paulo sofreu ali ainda em território da Judéia, no território de Jerusalém, depois em Cesareia e finalmente indo para Roma. Ao longo desses primeiros julgamentos, ele sempre sai, os seus julgadores sempre saem com a sensação de que ele é inocente. Então, isso dava ao apóstolo Paulo alguma esperança de que, de fato, ele fosse ser bem sucedido na sua tarefa de se defender diante dos seus acusadores. Mas, contudo, tá, ele tem consciência de que os filipenses estão preocupados com ele. Para minimizar essas preocupações, enviaria Timóteo para enviar notícias suas e receber notícia dos irmãos. Aqui você tem que lembrar que nós não vivemos, no momento aqui da escrita, não se vive as facilidades tecnológicas que nós temos hoje. Então, pense só. Epafrodito vem até o apóstolo Paulo, trazendo a oferta dos filipenses, tá? Trazendo a oferta dos filipenses. Epafrodito fica um tempo ali com o apóstolo Paulo, porque ele não vem só trazer a oferta, ele vem de fato para passar um tempo com o apóstolo Paulo, para ajudar o apóstolo Paulo naquilo que ele necessitasse, tá? Mas ele traz notícias de Filipenses, ele traz notícia dos irmãos de Filipos, tá? Mas os irmãos de Filipos também, a essa altura, não sabem ainda exatamente o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Eles têm expectativas de saber o que está acontecendo. Eles sabem que o apóstolo Paulo está preso, mas as informações não circulam com a velocidade que circulam nos nossos dias. Não dá para mandar uma mensagem de zap, né, e deixar as pessoas a par do que está acontecendo. Então era necessário, de fato, que as mensagens corressem por meio de pessoas, né? As pessoas precisavam ir, mensageiros precisavam ir até os locais para levar essas informações. Então o apóstolo Paulo, sabendo da angústia dos filipenses, ou melhor, tendo até a expectativa, né, dessa angústia, ele fala, olha, eu vou mandar Timóteo para enviar notícias minhas a vocês e também me trazer notícias de vocês, tá? Então Paulo aqui demonstra um cuidado pastoral, mesmo em situação de desconforto, tá? Ele está preso, lembra disso, ele está preso, tá? Embora ele esteja numa prisão domiciliar, tá? Com certa liberdade, como nós já frisamos em outros momentos, ele ainda assim está cerceado. Ele não podia, de repente, vou visitar os irmãos de Filipos, eu vou visitar os irmãos de Colossos, vou visitar os irmãos de Efésios, ou melhor, de Éfeso, né? Vou visitar os irmãos em Jerusalém. Não funcionava assim. Ele está preso, tá? Ele está aguardando um julgamento. Mas mesmo assim ele tem o seu cuidado pastoral aqui demonstrado, tá? Ele continua preocupado com os irmãos, ele continua preocupado em saber o que está acontecendo com os irmãos. Algumas informações que chegaram a ele não são informações agradáveis, tá? Ele sabe que a igreja está passando por algumas dificuldades internas, algumas contendas, algumas desuniões, por isso ele está frisando sempre essa questão da união, essa questão da lealdade uns aos outros, dos irmãos estarem trabalhando em conjunto, tá? Nós já falamos bastante disso e vamos continuar falando, porque essa é uma das tônicas dessa carta. Então, preocupado com isso, o apóstolo Paulo vai enviar Timóteo para os filipenses. Lembra que a carta vai primeiro, tá? Timóteo vai permanecer ainda com o apóstolo Paulo por algum tempo, a carta chegará até os filipenses lerão a carta, saberão algumas informações do apóstolo Paulo, mas entre a carta chegar aos filipenses e sair o veredito, ter todos os desenvolvimentos da situação do apóstolo Paulo, mais informações aconteceriam, mais situações aconteceriam, e então Timóteo se encarregaria de levar essas informações para os irmãos de lá. Então os irmãos já saberiam de antemão, a carta ali em mãos já, sabendo, nós não sabemos ainda o que de fato aconteceu com o apóstolo Paulo, mas logo Timóteo vai chegar aqui para nos trazer essas informações. Então demonstra aqui o cuidado pastoral do apóstolo Paulo para com os irmãos de Filipos. Continuando aqui no verso 20 e 21, ele vai dizer, porque não tenho nenhum outro, agora ele falando de Timóteo, né? Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento.
e sinceramente cuide do vosso bem-estar. Lembra que sentimento ainda está no campo semântico da palavra frônesis, do conceito de frônesis. Lembra que lá na tradução que a gente apresentou, uma das traduções para aquela palavra lá é sentimento, para frônesis é sentimento. Atitude, sentimento, desejo, todas essas coisas ali estão envolvidas. Então, volta aqui o conceito, o apóstolo fala, porque não tenho nenhum outro com essa mesma atitude, com essa mesma disposição, com essa mesma vontade, com esse mesmo sentimento, e sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Tá? Então o apóstolo Paulo aqui aproveita para fazer aqui uma crítica a algumas pessoas. A gente vai ver de quem que ele está falando. Tá? Primeiramente, ele chancela o pastoreio de Timóteo. Timóteo é um discípulo do apóstolo Paulo, ele está sendo preparado para a vida pastoral. Ele futuramente assumirá o pastoreio de algumas igrejas conhecidas do mundo antigo. Talvez a mais conhecida ali que Timóteo pastoreou foi a igreja de Éfeso. Tá? Mas o apóstolo Paulo está aqui chancelando, olha, assim como eu me preocupo com vocês, Timóteo também se preocupa com vocês. Assim como eu desejo o bem-estar de vocês e tenho todo esse sentimento pastoral por vocês, Timóteo também tem. Então, Paulo está chancelando aqui o comportamento pastoral, né, a aptidão pastoral de Timóteo. E aqui isso nos chama a atenção para o fato de que um pastor é que forma outro pastor. Tá? Então, Timóteo aprende com o apóstolo Paulo como lidar com a igreja e os sentimentos que ele deve desenvolver pela igreja. Então, era natural que a forma como o apóstolo Paulo tratava as igrejas por onde tinha passado ensinasse a Timóteo como ele deveria se comportar no ofício pastoral. Então, Timóteo aprende com o apóstolo Paulo a ter essa preocupação visceral com a igreja, com os irmãos da igreja, com os membros da igreja, de maneira que eles, mesmo em situações inclusive de desconforto, lembra que Timóteo está acompanhando o apóstolo Paulo, não está preso com o apóstolo Paulo, mas está acompanhando e muito provavelmente está ali limitado também, da mesma forma como o apóstolo Paulo está limitado nas dificuldades em que ele está sofrendo ali. Tá? Então aqui Paulo também informa aos filipenses que eles poderiam confiar no cuidado de Timóteo, pois ele nutria pelos filipenses o mesmo sentimento que Paulo, que é o apóstolo Paulo. Lembrando que Timóteo vai ser enviado para a igreja de Filipos e provavelmente ficará lá por algum tempo. Tá? E naturalmente exercerá lá a sua vocação pastoral, a sua vocação ministerial. Ele não vai para a igreja de Filipos para assistir culto, ele vai para servir a igreja. Ele está sendo preparado pelo apóstolo Paulo para ser um pastor, e pastor não assiste culto, pastor serve a igreja. Tá? Ainda que ele não seja o pastor da igreja, ele vai se engajar com a igreja de maneira a servir, porque a vocação pastoral não é temporária, tá? Não existe essa história de pastor que está pastor naquele momento. Se ele teve uma vocação pastoral, essa vocação pastoral ela deve ser vivida e desenvolvida onde quer que ele esteja, ainda que ele não seja o pastor da igreja. Com respeito à liderança da igreja, ele vai procurar servir aquela igreja onde ele está contingencialmente ou por algum tempo sem desenvolver ministério. Não existe pastor sem igreja, tá? A gente tem a dificuldade de entender isso, tá? Mas o pastor precisa desenvolver as suas aptidões pastorais com um rebanho, ele precisa desenvolver isso com pessoas, tá? Não dá para ser pastor e não ter igreja, tá? Embora a gente trate como um título e às vezes o pastor não está exercendo o ministério em uma igreja especificamente por uma série de razões, ainda assim ele deve estar envolvido com uma congregação, com uma igreja, né? E nesta igreja, ainda que ele não seja o pastor, ele deve servir aos irmãos de alguma forma, auxiliando inclusive os pastores ou o pastor daquela igreja a auxiliar os irmãos a estarem sempre sendo moldados à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então,
Paulo endossa endossa Timóteo, dizendo para os filipenses: fiquem tranquilos, confiem nesse pastor que eu estou enviando a vocês, tá? Porque ele nutre por vocês os mesmos sentimentos que eu tenho por vocês, tá? Timóteo estava na formação da igreja de Filipos, lá na sua fundação, lá no iniciozinho de Atos ali, não, melhor, no início não, pelo capítulo 11 de Atos, mais ou menos, quando aparece ali a igreja de Filipos, né, como que a igreja formada. Naquela viagem missionária, o apóstolo Paulo passou ali pela região, pela cidade onde Timóteo estava com a sua mãe, e lá ele foi recrutado. Então, Timóteo vai nessa viagem missionária que vai se desenvolver até que vai passar para Macedônia, e lá na Macedônia, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e lá na Macedônia ele vai ele vai também participar ali em Filipos. Eles adentram o continente pela cidade de Filipos, e lá na cidade de Filipos ele vai participar da fundação daquela igreja, vai ver todas aquelas coisas que aconteceram, a moça endemoniada que foi libertada daquele espírito de adivinhação, a briga com a população da cidade, Paulo e Silas sendo açoitados e presos, né? Todo aquele imbróglio ali quando Paulo clama pela sua condição de cidadão romano, né, e coloca ali os governantes da cidade numa saia justa ali, porque haviam infligido um castigo a um cidadão romano sem o devido julgamento, né? Então tudo aquilo ali o Timóteo participou, né? A conversão de Lídia, todas as pessoas estão envolvidas ali, a história do centurião, tudo aquilo Timóteo está envolvido naquele momento, ele viu em pessoa aquela situação. Então, é mais uma razão pela qual nós podemos entender porque ele nutre esse sentimento, mesmo sentimento que o apóstolo Paulo nutre pela igreja de Filipos. Também, outra coisa aqui que deve ser levada em consideração é que Timóteo é um dos companheiros permanentes do apóstolo Paulo. O Timóteo está quase em todas as viagens missionárias seguintes, em todo momento. Timóteo está andando lado a lado com o apóstolo Paulo, conviveram por muito tempo juntos. Timóteo e Lucas são dois dos grandes companheiros. Timóteo, Lucas, Tito também, que é um outro pastor formado por Paulo, todos eles acompanharam o apóstolo Paulo por um bom tempo. E nesse processo, Timóteo, então, percebe no cuidado que a igreja de Filipos teve com o apóstolo Paulo ao longo da vida, tá? Ele percebe também o amor fraternal cristão, o que faz com que ele também nutra pelos filipenses o mesmo amor fraternal que o apóstolo Paulo nutre. Tá? Embora ele não tenha sido preso junto com Paulo e Silas, ele experienciou tudo aquilo que se passou na construção da igreja, como nós comentamos anteriormente. Ele nutria um amor pastoral por aquela congregação, como Paulo nutria. E aí ele demonstra a abnegação, exemplificando a atitude de Cristo, que Paulo faz referência no início do capítulo, em contraste com outros líderes que não estão dispostos a servir a igreja como Cristo. Então, aqui no verso final, o apóstolo Paulo chama a atenção, pois todos, tá? Ele diz, porque não tenho outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Então, o apóstolo Paulo está preocupado, eu tenho que mandar alguém aos filipenses. Mas eu não tenho outra pessoa à minha disposição aqui. Epafrodito está doente, embora Epafrodito já tenha melhorado a essa altura, e o Epafrodito vai levar a carta para os filipenses, né? Mas o apóstolo Paulo desejava enviar alguém da liderança que ele está ali desenvolvendo para estar com eles, mas ele diz assim, pois todos buscam o que é seu. Então ele faz aqui um contraste. Existe um grupo de pessoas que provavelmente da liderança de Roma, ali da igreja de Roma, porque não nos parece ser uma crítica aos seus outros companheiros de viagem, por exemplo, Silas, o próprio Lucas, talvez Barnabé, então tantos outros companheiros que andaram com o apóstolo Paulo não parecem ter o mesmo tipo de comportamento não parecem ter um tipo de comportamento que merecesse esse tipo de censura do apóstolo Paulo. Tá? Mas aparentemente, como lá no início do capítulo 1 ele faz críticas a algumas pessoas lá mesmo, lá de Roma, tá? Que talvez estivessem desejando o mal ao apóstolo Paulo, e ele vai falar daquela coisa de que pregam a Cristo por interesses pessoais, tá?
Então, é muito provável que o apóstolo Paulo tivesse, de repente, tentado conversar com a liderança ali de Roma, dizer, olha, é necessário visitar as outras igrejas, saber como elas estão, entre elas a igreja de Filipos, mas ele talvez não tenha percebido naquelas lideranças esse tipo de comportamento, tanto é que ele vai fazer essa ressalva, que pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então havia ali um grupo de pessoas mais preocupadas com os seus próprios problemas, a sua própria situação, a sua própria vida, do que com o que é de Cristo. O que é de Cristo Jesus é a igreja, tá? Não estavam preocupados com a igreja como um todo, que é de Cristo Jesus. Nesse sentido, ele contrasta com Timóteo e diz, olha, Timóteo está preocupado com o que é de Cristo, tá? Então, Timóteo é exemplo de abnegação, como Cristo foi exemplo de abnegação. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua condição de filho, de Deus Filho, unigênito do Pai, ou aquele que está na eternidade, na glória, glorificado para sempre e eternamente. Abriu mão de parte dessa glória, esvaziou-se, abnegou-se da sua glória para servir aquilo que era de Deus, ou seja, a humanidade caída que precisava ser redimida, a humanidade criada por Deus que precisava ser redimida, Cristo vem servir essa humanidade. Então o apóstolo Paulo faz esse contraste entre Cristo aqui, contraste não, usa Cristo como esse exemplo máximo e Timóteo como um exemplo de irmão que faz a mesma coisa que Cristo nesse sentido. Ele está preocupado de tamanha forma com os filipenses que ele abre mão das suas próprias preocupações, do seu próprio bem-estar, da sua própria de resolver as suas coisas para cuidar daquilo que é de Cristo, daquilo que é a igreja, daquilo que é de Cristo, da igreja. Então, no verso seguinte, ele volta ainda a falar um pouco mais do apóstolo de Timóteo, dizendo, ele agora vai apelar para o imaginário romano militar, tá? Dos filipenses, ao afirmar que Timóteo serviu com ele em favor do evangelho. A ideia de serviu ali tem a ver com o serviu no exército, tá? Naquela história de servir nas fileiras do exército. Ainda é uma expressão que nós utilizamos até hoje, né? Quem serviu o exército, né? Mas isso era muito forte no imaginário romano, por causa de todo o poderio militar romano, daquela coisa. E Filipos é uma cidade que é uma colônia romana os historiadores dizem que muitos militares romanos se aposentavam ali, tá? É uma cidade à beira-mar, é uma cidade mais calma, mais pacata, em uma região, numa boa região, então permitia que eles curtissem, né, a sua aposentadoria naquela região. Então o apóstolo Paulo reforça essa imagem, dizendo, olha, Timóteo não é qualquer um não, Timóteo é um irmão de arma, né? É um irmão de guerra, ele está junto comigo, ele serviu comigo nessa batalha que é levar o evangelho a todas as pessoas, ele serviu comigo em favor do evangelho, tá? Então o apóstolo vai dizendo, com isso ele dá mais sustentação à recomendação que está fazendo a Timóteo, dizendo, ó, ele não é qualquer um, ele é um conserve, alguém que está aqui junto comigo, lado a lado nessa batalha. Tá? Então a imagem familiar também serve a este propósito, porque além da imagem militar, de serviu comigo, ele usa também a imagem familiar, né? De um filho ao lado do pai, trazendo a ideia de Timóteo e Paulo nutrir uma relação de lealdade ao nível familiar. Então ele vai chamar a atenção dos filipenses dizendo, olha, Timóteo deu prova de si como um filho ao lado do pai, a ideia do filho que caminha junto do pai, caminha nos mesmos passos do pai, trabalhando lado a lado com o pai, dando continuidade ao trabalho do pai, ao legado do pai. Lembrando que no mundo antigo, o natural, o normal, o esperado, socialmente esperado, é que os filhos dessem continuidade ao legado laboral dos pais. Tá? Então, por exemplo, o pai que é carpinteiro, tá? Os filhos dariam continuidade ao seu legado, ao seu trabalho. No caso, por exemplo, Jesus Cristo segue o caminho do pai, que era carpinteiro, tá? Até que ele dá início ao seu trabalho, ao seu ministério
propriamente dito. Então o apóstolo Paulo chama essa imagem da lealdade familiar, tá? Do trabalho familiar, ali, da união familiar, reforçando, tá? Mais uma vez, quem era Timóteo, para que os filipenses confiassem naquela pessoa, tanto quanto o apóstolo Paulo confiava. Então, o que demonstra mais uma característica esperada dos irmãos em Cristo, a lealdade uns aos outros. Então, aqui o apóstolo Paulo reforça a ideia de lealdade, porque ele já trabalhou essa ideia lá no começo, tá, do capítulo. Lá no versos anteriores, o apóstolo Paulo recomenda essa unidade para os filipenses. Tá? Lá no verso 2, 3 e 4, ele diz: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Aqui é a questão da lealdade uns aos outros, a preocupação mútua uns pelos outros. Ele mostra em Timóteo, tá, esse exemplo. Então, mais uma vez, Timóteo é o exemplo dessa unidade se materializando em lealdade. Da mesma forma como Cristo serviu de exemplo para esse modo de pensar e essa ideia de não se preocupar somente com o que é seu, mas com o que é dos outros. Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo se provou como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do evangelho, tá? Então, ele é esse exemplo de abnegação, ele demonstra em vida o que Cristo também demonstrou para nós. Então, vocês podem seguir o exemplo de Cristo, porque outros também seguem. Então, está aqui um exemplo, Timóteo, alguém que abre mão de se preocupar consigo para se preocupar com o que é de Cristo. Ele deu prova de si andando lado a lado comigo, leal, como um filho é leal ao pai. Da mesma forma como um companheiro de arma é leal a outro companheiro, servindo nessa batalha que é levar o evangelho. E aí ele vai finalizar aqui, mantendo essa esperança do desfecho favorável, mas ele tem consciência de que a sua situação será definida por Deus. Então ele termina ali o verso dizendo: assim espero enviá-lo logo, que a minha situação seja definida, né, para dar a notícia dizendo: ó, o apóstolo Paulo foi absolvido, ou ainda, né, ou mais confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Então, o apóstolo Paulo está ali: olha, se não for positivo, se eu por acaso for condenado e morrer, Timóteo dará a informação a vocês, mas eu confio, eu tenho aqui uma esperança de que, na verdade, eu vou junto com ele para dar essa boa notícia a vocês. A gente não sabe se o apóstolo Paulo foi dar a notícia ou não, nós não temos essas informações. Nós sabemos que dessa prisão ele saiu. Há alguma discussão se essa prisão que ele está em Roma é a segunda prisão. Nós sabemos que ele ficou preso 2 vezes em Roma. Na primeira ele é libertado, acreditamos que seja essa. Há mais indícios nesse sentido, mas também sabemos que ele ficou preso uma segunda vez, e dessa segunda vez ele não saiu. Dessa segunda vez ele foi de fato condenado pelo imperador Nero e morreu decapitado, tá? Então, mas o que o apóstolo Paulo finaliza aqui é a ideia de que ele tem a esperança desse desfecho favorável, mas ele tem consciência de que a sua situação será definida por Deus. Por isso ele confia no Senhor, ele confia na sua expectativa de solução no Senhor. Aí encerra o exemplo de Epafrodito e passa, ou melhor, encerra o exemplo de Timóteo e passa para o exemplo de Epafrodito. Versos 25 a 30. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, né? Ele está falando de enviar Timóteo, tá? Mas contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades, porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saber que ele havia adoecido, pois ele de fato estava doente, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso eu o envio a vós com mais urgência do que vos alegrei, com mais urgência para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço.
Então, o apóstolo Paulo, novamente aqui, a partir dos versos, a gente vai destrinchando os versos. No verso 25, ele vai chamar a atenção, né? Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Paulo, embora fosse enviar Timóteo, sente a necessidade de o quanto antes enviar Epafrodito. E antes dele explicar as razões pela qual ele está enviando Epafrodito, Paulo gasta algumas linhas enaltecendo e chancelando a pessoa de Epafrodito, o que parece a princípio desnecessário, se você considerar que Epafrodito veio até Paulo enviado pelos filipenses. Epafrodito era da igreja de Filipos. Todos sabiam quem era Epafrodito e suas eventuais qualidades. Então não faz tanto sentido o apóstolo Paulo estar aqui rasgando uma seda, né? Rasgando elogios a Epafrodito. Mas uma leitura mais apurada vai nos fazer pensar no porquê, tá? Por que o apóstolo Paulo está ali rasgando elogios para Epafrodito? Porque não faz muito sentido. Ele está aqui com e meu irmão, cooperador. Timóteo faz sentido. Por quê? Timóteo não é alguém que ficou na igreja de Filipos. Ele passou pela igreja de Filipos junto com o apóstolo Paulo, mas Timóteo foi embora com o apóstolo Paulo, continuou desenvolvendo trabalho, passou por outras situações. Ele não tem essa ligação essa ligação de conhecimento. Tanto é que o apóstolo Paulo precisa chancelar bem a pessoa de Timóteo, que seria recebido pelos filipenses, né? Aqui, a pessoa de Epafrodito aparentemente não faz tanto sentido, porque Epafrodito veio dos filipenses, ele é da casa, todo mundo sabe quem ele é. Foi a igreja de Filipos que juntou uma oferta, escolheu Epafrodito e disse: Epafrodito, leve a oferta até o apóstolo Paulo. Então, as razões pelas quais nós podemos interpretar essa rasgação de elogios do apóstolo Paulo é que Epafrodito veio trazer uma oferta comissionados pelos filipenses. O tempo passou e Epafrodito não voltou, pois ele ficou doente. Isso já foi informado mais de uma vez na carta que Epafrodito ficou doente. E nesse trecho específico, o apóstolo Paulo reforça isso. Tá? Então, Paulo pode ter temido que os filipenses estivessem desconfiados que Epafrodito simplesmente tivesse sumido com a oferta. Tá? Lembra que as coisas não são rápidas. Tá? O Epafrodito veio com uma quantidade significativa de dinheiro e o cara ficou, não voltou, não tem informações, não há notícias. Há uma notícia de que ele está doente, porque mais para frente a gente vai ver que o apóstolo Paulo disse que Epafrodito ficou preocupado, porque a igreja estava preocupada, porque Epafrodito estava doente. Mas as pessoas não sabem do que está acontecendo. As pessoas não sabiam nem sequer se o apóstolo Paulo tinha recebido a oferta. Ele abre a carta agradecendo a oferta. Uma das razões pelas quais ele escreve a carta é para agradecer a oferta e assim dar o recibo de que ele recebeu a oferta. Então, o apóstolo Paulo aqui tem um cuidado muito interessante, perspicaz de, olha, Epafrodito, ele não é qualquer um, ele é meu irmão, ele é cooperador, ele é meu companheiro de luta, tá? A quem vocês enviaram para me socorrer nas minhas necessidades. Ou seja, ó, eu confio nesse cara, esse cara não é qualquer um, ele é meu cooperador, ele é meu companheiro de luta. E que volta aqui a coisa do imaginário militar, os exemplos do imaginário militar que o apóstolo Paulo usa bastante na carta aqui. Então, ele enaltece a pessoa de Epafrodito para dar essa garantia aos filipenses de que Epafrodito fez de fato tudo aquilo que ele foi comissionado a fazer. E aí sim ele passa nos versos seguintes a explicar as razões pelas quais ele está enviando de volta o Epafrodito para os filipenses. Aí ele vai dizer que os filipenses sabiam de uma informação, ele estava doente, mas não era uma informação exatamente confirmada, tá? Não havia essa certeza, tá? Tanto é que as pessoas estavam angustiadas porque não sabiam se o Epafrodito tinha morrido, se tinha melhorado, se tinha conseguido entregar a oferta ou não, tá? Por isso o apóstolo Paulo se preocupa em confirmar que ele de fato estava doente, tá? Então, olha, ele confirma, ó, aquela história que vocês ouviram que ele estava doente, realmente ele estava doente, tá? Por isso ele não deu informações, por isso ele demorou para voltar. Por isso vocês estão sem saber de informações dele, porque ele realmente esteve doente. E aí Paulo vai além, tá? Ele usa Epafrodito como um exemplo, tá? Reforçando de maneira prática o exemplo da atitude de Cristo citado nos versos anteriores.
Da mesma forma como ele fez com Timóteo, ele agora usa a pessoa de Epafrodito como esse exemplo. Aí ele fala, pois ele de fato estava doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso eu vos envio com mais urgência, para que vos alegreis vendo outra vez. Assim eu tenho menos tristezas. Então, Epafrodito comprometeu-se a tal ponto para servir Paulo e para servir a igreja que ele coloca a própria vida e saúde em risco. Tá? Ele ficou doente, seja na viagem, a gente não sabe, o apóstolo Paulo não explica bem como foi essa doença, nem que doença era, só sabe que a viagem era longa, de Filipos até Roma é uma grande distância, tá? É um bom trecho de viagem. Filipe, Epafrodito pode ter ficado doente ao longo desse trecho, ou mesmo quando chegou lá, né? Lembra que o apóstolo Paulo está preso, ele está numa casa alugada, mas não necessariamente ele está num palacete, tá? Então ele ainda está em condições precárias. O apóstolo Paulo também não alugou um casarão, tá? Afinal de contas ele vivia de ofertas, o aluguel dessa casa é pago com ofertas que ele recebe dos irmãos das igrejas por onde ele passou. Então é provável que tenha sido uma casa limitada, e nesse processo também a medicina não é tão avançada, né? Então você tem uma série de coisas ali que podem ter gerado essa doença, pode ter dado ocasião à doença que acometeu Epafrodito, mas o fato é que mesmo doente, Epafrodito vai e cumpre a missão, tá? Por isso ele arrisca a vida, porque ele esteve até à beira da morte, como o apóstolo Paulo disse. Foi uma doença realmente preocupante, tá? Então, ele novamente demonstra a abnegação, ele coloca os outros em primeiro lugar. Epafrodito estava tão preocupado com o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo precisava receber aquela oferta, precisava receber aquela ajuda, que ele, mesmo doente, mesmo com a sua vida em risco, ele faz um esforço de quase morte para entregar aquilo ao apóstolo Paulo. Então, Paulo envia Epafrodito para que a sua alegria seja compartilhada entre todos, tá? De maneira que, agora que ele estava recuperado, os filipenses o recebessem de volta, percebendo que ele de fato fez aquilo que foi comissionado a fazer. Paulo se alegrou com aquilo, ficou feliz, e o desejo dele era que os filipenses também compartilhassem dessa alegria e que ele não tivesse mais tristezas uma após a outra, tá? Lembra que o apóstolo Paulo, embora fale muito de alegria ao longo dessa carta, ele vai falar também de algumas tristezas, principalmente está no capítulo 1, quando ele fala de pessoas que estão mais preocupadas com o que é seu do que com o que é da igreja. E ele volta a fazer essa referência. Olha, Epafrodito colocou aquilo que é de Cristo em primeiro lugar. Cuidar dos irmãos, abnegar-se, colocar os outros em primeiro lugar. E aí volta lá o verso 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Aí ele termina os versos seguintes, vai dizer: recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Então, diante do exemplo prático de vida de Epafrodito, Paulo recomenda que a igreja honre homens que têm a atitude de Cristo. Tá? Nesse sentido, a igreja deve saber valorizar aqueles que se esforçam para que sejamos abençoados em nossas necessidades. Então, ele chama a atenção: olha, Filipenses, recebam com alegria Epafrodito e honrem ele. Tá? Honrem ele por quê? Porque ele arriscou a vida. Ele abriu mão da sua saúde, do seu bem-estar, para que eu fosse abençoado, para que a igreja fosse abençoada, para que a obra de Cristo fosse encaminhada, fosse para frente. Então, honrem esse homem, deem a ele o valor que ele realmente merece. Tratem ele com honra, tratem ele com cuidado. Isso é interessante, isso chama-nos a atenção para a necessidade de nós, como igreja, honrarmos os nossos irmãos que se esforçam e muitas vezes abrem mão de conforto, abrem mão do seu tempo, abrem mão do tempo próprio para fazer as suas coisas, para cuidar das suas próprias coisas, né? Lembrando lá do verso 4, cada um não se preocupe somente com o que é seu. Não é que as pessoas não podem se preocupar com o que é seu,
mas que elas também devem se preocupar com o que é dos outros. O que o apóstolo Paulo está mostrando é que Timóteo e Epafrodito se colocam a ponto de preocupar-se com o que é dos outros, tá? A ponto de muitas vezes deixar o que é seu um pouco de lado para que o outro seja abençoado. Então, isso serve de lição para nós, para que nós olhemos ao nosso redor, na nossa própria igreja, na sua igreja que você congrega, você olhe para aquelas pessoas que se esforçam para que você possa ser abençoado. E o que você tem que fazer em resposta a isso é honrar essas pessoas, dar a elas o valor que elas merecem, tratá-las com honra, tratá-las com valor, tá? Mas também, a partir do exemplo delas, abnegar-se também para que elas também sejam abençoadas, para que elas também possam desfrutar também do serviço dos irmãos em seu favor. E aqui você tem diversas formas de diaconia na igreja, seja auxiliar na ajuda, na recepção, cuidado com as crianças, no cuidado com as classes de EBD, no serviço do ensino, no serviço da música, no serviço dos cuidados mínimos da igreja, com coisas às vezes que aparentemente a gente não presta atenção, mas se uma coisa está no lugar, a decoração, todas essas coisas estão envolvidas no serviço mútuo uns aos outros. E o grande problema que muitas igrejas enfrentam é que as pessoas sempre dizem, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo por quê? Porque eu, na maioria das vezes, estou muito mais preocupado com o que é meu, tá? E estou pouco preocupado com o que é dos outros. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção e usa esses dois exemplos, tanto de Epafrodito como de Timóteo, de pessoas que têm a mente de Cristo, a atitude de Cristo, e então nos demonstram essa atitude de abnegação, de não preocupar-se com o que é seu, mas preocupar-se com o que é dos outros. Finalizando, para nossa conclusão e aplicações, tá? Algumas lições para nós. Primeiro, a gente pode perceber a praticidade de Paulo em contraposição ao misticismo evangélico, tá? Paulo recebia revelações de Deus, mas isso não impede, tá? Mas isso não o impedia, perdão, está faltando aqui, não o impedia de planejar de maneira prática. Então, lá no começo do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, olha, eu espero estar com vocês, eu espero estar com vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir estar com vocês, por isso eu estou enviando Timóteo, tá? Eu não tenho certeza se estarei com vocês, tá? Isso é interessante, porque muitas vezes os crentes ficam presos a uma espécie de misticismo evangélico para tomar decisões na vida. A gente já falou em outros momentos que às vezes você tem que olhar a situação de uma maneira prática e tomar uma decisão com base em bom senso. Mas nós sempre queremos que apareça uma mão do céu escrevendo na parede o que nós temos que fazer. Nós queremos que Deus revele com quem nós vamos casar, nós queremos que Deus revele com quem nós devemos trabalhar, com o que nós devemos trabalhar, que faculdade fazer. Nós queremos que Deus revele tudo e nós não queremos assumir a responsabilidade de tomar decisões e, às vezes, reconhecer que tomamos decisões erradas, tá? Porque não nos atentamos para as informações que estavam ao nosso redor para tomar uma decisão ponderada e uma decisão acertada. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele recebia revelações do céu, mas nem por isso ele chegou para Deus e disse, Deus, revela-se para mim se eu vou ser solto ou não. Revela para mim se eu irei encontrar com os filipenses ou não, para que eu possa me planejar aqui. Não, ele simplesmente trabalhava com aquilo que de fato estava à sua disposição. Ele acreditava que a sua defesa tinha sido boa, ele acreditava na possibilidade dele de fato ser inocentado, mas ele sabia que o imponderável ainda podia acontecer, ele podia não ser solto, ele podia morrer, e diante disso ele já estava ali desenvolvendo o que ele pretendia para as igrejas que ele estava trabalhando ao longo das suas viagens missionárias. Então, isso mostra que o apóstolo Paulo era um homem prático, tá? E isso nos coloca em contraposição ao misticismo evangélico, tá? Deus não necessariamente revelará tudo a você. Tá? Na maioria das vezes, as nossas decisões serão tomadas com base em prudência, em bom senso, com princípios que o texto bíblico já nos ensinou. Então,
Se você quer saber que tipo de faculdade você vai estudar, você tem que primeiro saber se você está disposto a honrar ao Senhor em qualquer faculdade que você fizer. Se você não estiver disposto a honrar ao Senhor em qualquer faculdade, não adianta Deus revelar que você deve ser médico, que você deve ser engenheiro, que você deve ser arquiteto, que você deve ser advogado. Tá? O ponto é se você, de fato, está disposto a honrar ao Senhor com o conhecimento científico que você vai desenvolver. Então, assim, outras questões também são resolvidas, outras questões são decididas nas nossas vidas, com quem casar, que trabalho aceitar, que proposta de emprego aceitar. Então, muitas vezes, a gente precisa tomar decisões de maneira prática, de maneira a usar o bom senso e deixar um pouco de lado esse misticismo que muitas vezes nos é estimulado ter, essa ideia de que não, vamos fazer uma oração, vamos fazer um jejum para que Deus revele aquilo que nós devemos fazer acerca de tal coisa. Eu entendo que há momentos que nós precisamos consultar a Deus, ou melhor, nós precisamos consultar a Deus sempre, tá? Mas isso não nos impede de olhar as circunstâncias práticas e tomar decisões com base no bom senso. Se nós de fato somos orientados pelo Espírito, o Espírito orienta-nos no bom senso também. Segunda lição que nós podemos tirar é a doutrina cristã não deve ser algo meramente intelectual. Tá? Mesmo tratando de questões profundamente filosóficas e transcendentais, Paulo não deixa de demonstrar na prática, na vida real, tais conceitos teológicos. Lá no começo do capítulo, entre os versos 5 até o verso 11, e no Cristológico, o apóstolo Paulo fala de coisas tremendamente profundas. Aqueles versos são debatidos pela igreja, pelos estudiosos até os dias de hoje, porque ali contém coisas extremamente densas sobre a pessoa de Cristo, o Filho pré-encarnado. Então tem uma série de coisas ali que são extremamente profundas, mas o apóstolo Paulo não deixa essas questões teológicas só no campo das ideias, ele mostra isso na prática. Fala, olha, Cristo abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos ser salvos. Então, eu quero mostrar para vocês que eu conheço pessoas, aí ele cita Timóteo e Epafrodito, que abriram mão do seu bem-estar, do seu conforto para servir vocês, para servir a igreja. Então ele mostra, é possível viver na prática aquilo que Cristo fez. Tá? Cristo não é um mero exemplo cognitivo, ele é um exemplo para a prática, para nós fazermos na prática. Então, a mente de Cristo, a frônesis, a atitude, a vontade de Cristo aqui, o sentimento de Cristo deve ser o nosso. E o apóstolo Paulo então mostra o que de fato deve moldar o pensamento do cristão. A próxima lição nós percebemos que as amizades construídas com base em afeto cristão têm poder para se manter perpétuas. Tá? O texto ficou faltando, vocês me perdoem, no ponto anterior também. Apenas uma complementação da questão da doutrina cristã não deve ser algo meramente intelectual, mas as amizades construídas com base em afetos cristãos, elas têm poder para ser perpétuas. Tá? Perceba que a amizade construída pelo apóstolo Paulo com a igreja de Filipos é baseada de fato em afeto cristão, em afetos que são desenvolvidos não apenas pela compatibilidade de gostos ou pela compatibilidade de pensamentos, mas baseados em um afeto baseado na pessoa de Cristo. E por ser baseado na pessoa de Cristo, esses afetos eles possibilitam que essas amizades tenham um caráter perpétuo, um caráter de bastante tempo. Então, as amizades construídas na igreja, construídas dentro do corpo de Cristo, com base no afeto cristão, elas têm esse poder de ser amizades perenes, amizades que durarão por muito tempo. Tá? Que durarão por muito tempo. Então, por isso, valorize os irmãos da igreja, valorize o desenvolver amizades com os irmãos da igreja. Tá? A quarta lição que nós tiramos aqui desse texto que nós estudamos, é que mesmo os crentes mais fiéis não estão livres da dificuldade da vida.
das dificuldades da vida. Epafrodito ficou doente. Epafrodito ficou doente, aqui é uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, por mais de uma vez no texto bíblico, texto de Atos, relata que o apóstolo Paulo curou pessoas. Mas Epafrodito chega doente até ele e o apóstolo Paulo não cura o Epafrodito. Duas coisas nós podemos aprender disso. Primeiro, que o dom de cura não é essa coisa que acontece ao bel prazer daquele que tem o dom. Tá? Nós não vamos discutir aqui se o dom de cura ainda está entre nós, isso é uma outra discussão, mas o ponto aqui é, ainda que nós acreditemos que o dom de cura está entre nós ainda, ainda está sendo derramado na igreja, como era derramado na igreja primitiva, esse dom de cura ele não é assim ao bel prazer daquele que recebeu. O apóstolo Paulo simplesmente estendia as mãos e dizia: esteja curado. Tá? O apóstolo Paulo entendia que esses eventos aconteciam de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Espírito. Então, Epafrodito não é curado pelo apóstolo Paulo. Epafrodito fica doente. A gente não sabe como Epafrodito foi curado. Ele esteve à beira da morte. Tá? Mas o fato é que Epafrodito, mesmo sendo um homem de Deus, não foi poupado disso. Então isso nos ensina que crentes fiéis ainda assim podem sofrer situações complicadas e reveses. Eles não estão livres das dificuldades da vida. A quinta e última lição: Paulo, Timóteo e Epafrodito são exemplos pastorais e de liderança, no trabalho em equipe, na abnegação, no serviço mútuo e na disposição de se sacrificar pelo bem da igreja e dos irmãos em Cristo. Então, Paulo, Timóteo e Epafrodito, eles nos servem de exemplo. Tá? Paulo inicia a carta apresentando a sua vida como exemplo, usa Cristo como exemplo, usa Timóteo e Epafrodito como exemplo de liderança e de pastores, do comportamento que se espera de pastores e de líderes. O trabalho em equipe entre eles é bem demonstrado, a abnegação deles, tá? E esse serviço mútuo, estar preocupado uns com os outros e a sua disposição de se sacrificar pelo bem dos irmãos e pelo bem da igreja. Isso é uma lição que nós devemos esperar das nossas lideranças, dos nossos irmãos, dos nossos pastores, daqueles todos que de fato estão preocupados com o que é de Cristo e não preocupados apenas com as suas coisas. Meus queridos, então, essas eram as lições que nós tínhamos para tirar desse trecho do livro. Semana que vem nós continuaremos com o capítulo 3, vamos adentrar em um outro tema a partir do capítulo 3. Convido você a acompanhar a nossa série de estudos. Se você perdeu alguma lição, você volta lá para trás. Estão todas gravadas aí no nosso canal do YouTube. E eu desejo que o que você esteja aprendendo de maneira intelectual se transforme em uma atitude prática, em uma atitude real na sua vida, de maneira que você realmente consiga desenvolver a atitude de Cristo, a mente de Cristo. Quero convidar você para estar conosco também nas nossas mensagens todo domingo à noite. Se você é membro da Igreja Batista Olaria e não faz parte do grupo de risco, você está convidado a participar do culto presencialmente, tá? Com as devidas restrições, né? O uso de máscara, o distanciamento, a higienização ao entrar, a higienização das mãos ali ao entrar e ao sair. Você está convidado a participar da programação presencial. Você que faz parte de algum dos grupos ali de risco, você pode acompanhar pelo site ibopvh.com.br/ao vivo, ao mesmo site que você está acompanhando essa lição. Tá? Então as nossas outras programações continuam normais. Quero convidar você também a conhecê-las. Tá? Nossa reunião de oração toda quarta-feira às 19 horas via Google Meet. Nós ainda manteremos ela por algum tempo telepresencial. Nossa EBD às 10 da manhã pela web e o nosso culto público presencial você pode acompanhar por ibopvh.com.br. Aí abaixo também você tem as nossas redes sociais, onde você pode acompanhar mais informações da nossa igreja. Querido, eu quero convidar você a orar comigo agora para encerrarmos essa lição. E se Deus nos der graça, no próximo domingo continuaremos com os nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades e limitações, Pai.
Ensina-nos a, de fato, desenvolver a atitude de Cristo. Ensina-nos a olhar para os exemplos do apóstolo Paulo, de Timóteo e de Epafrodito, Pai, que nós possamos, de fato, também ter um comportamento semelhante a eles. Ensina-nos, Pai, a ler a Tua Escritura e entender que aquilo que está ali deve ser aplicado às nossas vidas e não apenas entendido pela nossa mente, mas deve ser praticado em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, fiquem na paz. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos juntos mais uma vez.